Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Spa Podcast. O podcast que tem como objetivo falar com mulheres que estão se desenvolvendo, que querem crescer, evoluir. E hoje a gente vai ter um bate-papo bem diferente. Eu acho que é necessário esse bate-papo, gente. Esse bate-papo hoje com certeza é necessário, porque a gente, principalmente quem é mãe, a gente já vai começar a entender como que a gente pode ajudar os nossos filhos, e isso vai servir pra gente também, tá? Hoje eu estou aqui com a especialista da Nova Educação, tá? A Bruna Cassaro. A gente vai conversar um pouquinho hoje, então seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, quero te agradecer pelo convite, muito feliz em estar aqui com você, em estar participando desse podcast, estar podendo falar um pouco sobre a Nova Educação. E é isso que você falou mesmo, né? A gente, às vezes, quando pensa, mas isso tem só a ver com quem é professor, quem é da escola. Não, quando a gente fala de educação, a gente está falando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, que a gente está falando sobre tudo, né? Porque tudo na nossa vida está voltado, está pautado dentro da educação. É um assunto bem interessante. E eu já vou começar perguntando primeiro, como você decidiu entrar no mundo da educação? Que hoje em dia, se bem que depois você vai falar aí, mas as pessoas estão correndo dessa área, né? E você está aí buscando renovar essa área para continuar. Mas conta aí, como foi o início? Então, eu tenho já 21 anos que eu atuo, né, que eu trabalho com educação. Eu comecei com 18 anos, comecei a ser professora, né, a dar aula com 18 anos, e venho nessa jornada, nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, que não é uma jornada fácil. Os educadores, né, os professores, gestores, quem atua dentro da área da educação sabe que não é fácil. Só que o que acontece? É algo que é maravilhoso e é especial. O que aconteceu com a Bruna, né? E isso acontece com uma grande parte dos educadores. Quando a Bruna, desde criança, sempre adorava, minha brincadeira preferida era dar aula, né? Brincar de aulinha. Então, eu sempre vivenciei muito isso. A minha vida toda sempre foi brincando de dar aula, de ser professora. E essa paixão foi ali, foi crescendo, foi crescendo. Quando eu fiquei mais velha, fui fazer o magistério, e aí, logo assim que eu acabei de me formar no magistério, abriu o concurso, eu fiz o concurso e acabei daí entrando na educação, começando, me tornando professora com 18 anos. E no início, tenho até uma história engraçada, que logo no meu primeiro ano, dentro da escola, eu lembro que quando eu cheguei, uma das professoras que trabalhavam comigo e que já tinha mais tempo dentro da área de educação, ela falou comigo assim: Nossa, Bruna, eu acho tão bonito esse seu brilho no olhar quando você fala de educação, essa sua empolgação, essa sua motivação, mas eu quero ver até quando esse brilho vai durar. E eu confesso para você que quando ela falou aquilo para mim, naquele momento, eu imaginei assim: até parece, sou apaixonada, eu amo o que eu faço, e isso nunca vai acabar. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, com os desafios que eu vivenciava dentro da educação, e na época, né, eu não sabia o porquê e nem sabia como superar aqueles desafios, que é o que acontece hoje com a grande maioria dos professores. A gente os professores, né, estão ali envolvidos por vários desafios e eles não sabem nem o porquê que aqueles desafios estão acontecendo, eles não sabem como sair daquilo ali e como agir de maneira diferente, e eles tentam muito. Então, às vezes, assim, essa exaustão, essa doença do professor é por conta disso, porque não é que ele não quer, ele quer. E ele tenta e tenta muito. Só que ele tenta, mas ele, como não aprendeu esse caminho, ele não sabe o como fazer diferente, porque ele acaba repetindo. A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, que ele viveu a vida dele toda como referência na área da educação. E aí vem essa exaustão, vem esse cansaço, vem essa doença. E isso também aconteceu comigo. E chega um momento em que eu falei assim: eu vou ter que sair da educação.
eu vou buscar outras áreas. Eu também sempre fui uma pessoa muito empreendedora, né? Então, assim, e todo mundo sabe que o professor sempre precisa ali, com o salário, fazer uns complementos. Então, eu sempre fiz muitas outras coisas para complementar aí a minha renda e tudo da minha família. E quando chegou um momento, né? Até foi quando eu tive a minha filha e tudo, eu passei por muitos desafios na minha gravidez, quando a minha filha nasceu. E chegou um momento em que eu parei para pensar e falei assim, gente, eu preciso fazer algo. Porque eu já não tinha mais aquele prazer, sabe? Aquela vontade. Eu costumo dizer que o brilho no meu olhar pela educação, ele não tinha se apagado, mas ele estava ali praticamente só naquela brasinha bem fraquinha ali. Porque eram vários desafios, era muita gente, muitos professores ao meu redor, falando para mim que não tinha jeito, que cada dia que passa que estava pior, que a educação ia acabar, que não tinha como. Então, aquilo foi tomando conta de mim e eu passei realmente a acreditar. E aí chegou um momento em que eu falei assim, eu preciso sair disso daqui, porque eu não quero mais. Como que eu vou estar cuidando da minha filha? Como vai ser a minha vida, né, desse jeito? E foi aí que eu resolvi ir em busca, primeiramente, de tentar assim, vou ver alguma outra coisa para fazer, porque eu preciso ser feliz novamente, eu preciso voltar a viver. Só que o que aconteceu? Quando eu comecei nessas buscas, e como eu te falei, eu sempre empreendi, então eu já fiz de tudo, tipo, já revendi salgado, já fiz animação de festa de aniversário, já fiz ornamentação de festa de aniversário, já vendi produtos, né, como revendedor, então eu já fiz assim... A gente sempre faz, né? A gente tá ali num trabalho, mas a gente sempre busca alguma coisa ali para fazer também. Já dei aula particular, dei aula para concurso, assim, eu já fiz várias coisas ali. Então, assim, e aí eu falei, vou buscar. Só que o que aconteceu? Nada do que eu comecei a buscar me despertava aquele brilho no olhar que eu tinha lá atrás, quando aquela professora falou, quando eu cheguei com 18 anos, sabe? Então, eu falei assim, gente, não é possível que algo tão importante e essencial para a vida como a educação pode estar acabando. Falei, não pode, isso não pode estar acontecendo. E tem que ter alguma coisa. E não tem jeito, porque eu falei, se continuar do jeito que está, ela, né, vai acabar, não tem jeito. Então, eu falei, eu preciso de descobrir. E foi aí que começou a minha busca. Lá em 2018, eu comecei nessa busca de tentar, né? Primeiro foi essa busca de mudar de profissão e depois foi tentar entender o que estava acontecendo. E em 2019, vamos dizer assim, essa ficha caiu. De toda essa busca que eu fiz, eu entendi que não era a educação que estava acabando. Que o que estava acabando era um modelo de ensino que nós tínhamos. Então, esse modelo de ensino que a gente chama de modelo tradicional, que, né, o nome dele é instrucionista, que é aquela educação que ela é pautada na transmissão do conhecimento, onde o professor é o detetor do conhecimento e está ali para transmitir o conhecimento e o aluno apenas para absorver aquele conhecimento que é voltado na base da memorização, da repetição. Este modelo de ensino estava, sim, no final, estava acabando. Porque o mundo em que nós vivemos hoje não estava mais necessitando disso. Não, esse modelo não atendia mais esse mundo que nós estamos vivendo hoje, muito menos o mundo que está por vir aí, nesse futuro. E se a gente for parar para a gente, assim, para a gente pensar, né, um pouquinho, muita gente fala assim para mim, Bruna, mas como se eu aprendi assim? E eu também, né? E eu vou falar para você, Raquel, porque assim, às vezes as pessoas acham, né? Pode achar que é fácil. Ai, a Bruna foi fácil. Não foi fácil, porque você imagina só, eu lá devia estar aí com os meus 15 anos já dentro da profissão, e imagina você descobrir que tudo que você viveu, que você aprendeu, que você estudou durante, porque foram 15 anos como professora, mas foram mais aí 15 estudando, vamos dizer assim, mais 10, mais 15 anos estudando. Verdade. Então, quando você começa a falar assim, meu Deus, como tudo aquilo não é. Mas o que acontece? Então, eu gosto de explicar para entender, porque as pessoas falam assim, mas no meu funcionou, então eu aprendi lá, naquela época, naquele mundo, funcionava. A gente tem um modelo de educação, que é o modelo de educação da era industrial. Então, assim, tudo que foi pautado foi criado naquela época. Por exemplo, naquela época a gente não tinha acesso ao conhecimento.
Eu costumo até brincar, que você fala assim, gente, ó, todo mundo aí, quem é assim da minha idade, porque deve lembrar da Barça. Não sei se você conhece a Barça. Isso aí eu não lembro, não. Não, não lembra, não. Mas a Barça, eu sei muito da Barça. Por quê? Porque antigamente, como a gente não tinha acesso à informação, a gente não tinha internet. Então, na minha época, ainda tinha muita questão, já era mais fácil o acesso com livros e revistas. Mas eu lembro, assim, de muito, quando eu era bem mais nova, hoje a gente ia fazer, eu estava conversando até com uma amiga sobre isso esses dias. Hoje a gente vinha fazer trabalho no Porto, onde tinha biblioteca, ali, né, onde tem a Viu, a gente ia para ali e a gente acabava fazendo as pesquisas ali, porque a gente não tinha muito acesso a livro, o livro era mais caro, né? A gente não tinha tanto acesso assim, e a gente já tinha acesso à televisão, então que a gente já tinha muita informação ali. Ou a gente ia para ali, ou então a gente tinha Barça, né? Antigamente era Barça. Então, isso não é da minha época, porque, mas assim, lá atrás, eu lembro também a mãe mesmo, por exemplo, era na Barça. E aí, na minha escola, muitas das vezes, muitas da minha turma iam lá para casa, porque a gente tinha Barça. Então, quando a gente ia fazer, tinha trabalho, tinha pesquisa, eu mesma fiz muito trabalho utilizando, na época, a Barça. Então, assim, não tinha esse acesso à informação. Então, o professor, ele estava ali para passar tudo que ele sabia, todas as informações, e aquele aluno estava ali para absorver, porque era a única maneira dele ter o conhecimento, acesso àquela informação. Ele não tinha outra maneira. E, além de tudo, ele preparava aquele aluno para sair, para ir para onde? Para ir para as fábricas, para trabalhar. Então, naquele modelo. Se a gente for pegar, né, nós não vamos aprofundar nisso, mas se a gente for pegar e alguém quiser depois aí, tá pesquisando, tá vendo? O modelo de ensino tradicional que a gente tem é muito voltado e muito embasado de como funcionavam as fábricas antigamente. Como eram os horários, tudo isso. Então, tudo. Então, porque eles já estavam, as crianças estavam ali sendo preparadas para quando saísse dali, fosse para aquele mercado de trabalho, fosse para aquelas fábricas poder trabalhar. Então, eles já estavam tendo aquele processo. Só que o mundo hoje já não tem como. Hoje a gente tem conhecimento na palma da mão, não tem mais aquela coisa, aquela dificuldade que antigamente tinha. Se eu falar qualquer assunto com você ou com qualquer, né, para você que está aqui, ou qualquer pessoa que esteja em casa assistindo a gente, se eu trouxer qualquer uma fala aqui que alguém não entendeu, pega o celular, já joga lá. Você falou da Barça, eu falei, na hora que eu chegar em casa, eu vou procurar esse negócio, eu quero saber o que é isso. Então, olha só como que é diferente. Porque a gente tem a informação na mão. Então, assim, se a escola, né, e aí a gente vai continuar essa questão da minha descoberta da nova educação. Então, eu descobri que estava finalizando, era essa educação tradicional, essa educação institucionista, para dar lugar à nova educação. Por quê? Porque essa educação tradicional não atende mais à necessidade do mundo em que nós vivemos hoje. As pessoas saem da escola e elas não estão preparadas para o mercado de trabalho, elas não estão preparadas até mesmo para conviver e para viver no mundo em que nós estamos hoje. Então, quando a gente fala sobre isso, daqui a pouco eu vou trazer algumas informações a mais, né, para vocês, para entender melhor essa questão que eu estou trazendo, eu comecei a entender isso, e aí eu fui descobrir essa nova educação. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Sabe aquelas questões, as fichinhas começaram a cair? Eu estava numa formação esses dias, e aí um dos professores, né, eram de adultos, mas estava assim, falando, aí o professor estava falando com a gente assim, as fichas começaram a cair, aí ele falou assim, não é mais ficha, agora é fazer o download. Né? É verdade, agora é download. Agora eu sou da época ainda lá da fichinha, não caiu na ficha. Da ficha eu também sou da época. Mas o pessoal aí mais jovem que vai estar ouvindo a gente vai estar fazendo. Então, assim, as coisas eu comecei a entender o que estava acontecendo e comecei a buscar mais. Aí, imagina, você descobre aquilo tudo, aí você fala, você quer mais, e aí eu comecei ir atrás disso. Então, eu comecei a fazer vários cursos, várias formações. Então, eu tenho várias graduações, pós-graduação, especialização. Hoje, eu estou no meu mestrado em educação, aonde eu estou trabalhando, desenvolvendo esse meu programa, que é o da Nova Educação, desenvolver essa nova educação dentro dele. Então, assim, tudo que a gente foi construindo, as coisas começaram a fazer sentido e eu comecei a entender. E aí eu quero falar para você e para quem está nos assistindo, eu comecei a entender
o porquê que os professores estavam cansados, exaustos, desmotivados. Eu comecei a entender por que os alunos não tinham interesse mais, não participavam mais das aulas. Eu comecei a entender por que estava cada dia que passava aumentando a evasão escolar, principalmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. E aí foi quando eu comecei a resgatar tudo isso. E foi quando eu comecei a desenvolver o trabalho, né, que eu faço hoje, que é esse programa. Eu criei esse programa, que é a Nova Educação na Prática, que eu hoje faço um trabalho. Eu costumo dizer que hoje eu sou professora de professor, né? Porque hoje eu faço trabalho que é levar essa nova educação para os professores. Fazer com que a transformação que eu tive na minha vida e na vida dos meus alunos, eu possa passar para esses professores. E aí, para você entender o quanto isso foi forte, assim, o que aconteceu? No primeiro momento, eu confesso para você que quando eu fui em busca não para passar esse projeto, não era. Minha busca lá no início era voltar a ter um brilho naquele olhar, no olhar pela educação, voltar a ter prazer, igual eu tinha quando eu comecei. Só que o que aconteceu? Eu comecei a colocar em prática. Aí, aqueles resultados que eu tinha lá quando eu comecei, que há anos eu não tinha mais, eu comecei a ter de novo quando eu comecei a colocar essa nova educação em prática. Os alunos começaram a participar, eu não estava mais exausta, cansada. Vou trazer uma coisa aqui, Raquel, para você. Não sei se você conhece algum professor. Se você conhecer, depois... Conheço. Às vezes até ele já te falou isso, ou senão você pode perguntar que vai. E quem está em casa e for professor vai saber o que eu estou falando. Olha, o professor está num ponto em que a gente chega no início do ano. Isso aconteceu comigo, e não só comigo, mas com a grande maioria dos professores. Quando eu conto isso nas minhas formações, levanta todo mundo praticamente a mão, que é assim que eles estão se sentindo. Eu chegava já no primeiro dia de aula, e que a gente já tinha aquela reunião de pedagógica, onde ia passar, e que quando a gente recebia aquele calendário do ano letivo, qual era a primeira coisa que a gente fazia? Pegar o calendário e já ver quando ia ser o carnaval. Quando ia ser o próximo feriado, quando ia ser a Semana Santa. A gente tinha acabado de chegar de férias. A gente tinha acabado de ficar aí, né, mais de 30 dias, porque pega ali Natal, Ano Novo e mais os 30 dias de janeiro. E mesmo assim, era como se fosse uma exaustão constante, porque é mais ou menos assim, voltei e sei que não tem mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. Na verdade, já estava esperando quase que o pior do ano, né? O que vai dar de ruim esse ano? O que vai ter de ruim? É mais ou menos assim, será que esse ano eu consigo chegar até o final do ano? Tranquila, sem precisar de uns remedinhos? Isso. E aí, eu, tipo assim, isso passa a ser normal. Então, assim, eu até quero aproveitar para falar uma questão que eu gosto muito de trazer isso. A gente vê muito na internet hoje, né? Porque hoje a informação está aí muito a fácil acesso. A gente vê muito na internet brincadeiras, às vezes, com questão de professor. Às vezes fez um meme, faz alguma coisa lá. Hoje mesmo eu até vi. O professor, quando vê que está chegando o feriado, aí lá e dançando, não sei o que, uma coisa assim. Ou o professor, quando tá... Eu vi hoje também, o professor, quando finaliza a Semana da Criança, aí tava lá como se ele tivesse com um negócio de soro, né? Lá, morto. E o que acontece? Outro também que eu vi, também que tem tomando remédio, né? Tinha até fizeram da musiquinha lá, que era do professor, que era a música do professor. E o que eu quero falar? A gente sabe que é brincadeira, sabe que é ali, mas o que é uma coisa que nós, que somos educadores, e aí eu falo com todos, né? Por que às vezes eu vou falar educadores? Porque quando eu falo educador, é o professor, é o gestor, é o coordenador, é o supervisor, todo mundo que está ligado e voltado ali na área da educação. O que a gente precisa entender? Que isto não é normal. O professor está exausto, cansado, desmotivado, esgotado, sobrecarregado, não é normal. Então, o professor não pode simplesmente achar, é assim mesmo. Faz parte, né? O professor é assim mesmo, não tem jeito. E isso é o que está se espalhando no nosso país, como se isso fosse algo normal. E aí é uma fala que você trouxe lá no início. Bruna, tem muitos professores, não tem mais ninguém querendo ser professor.
Ninguém quer falar assim, não, vou fazer outra coisa. A gente não ouve mais a pessoa falando assim, eu quero ser professor. Por quê? Porque já foi colocado que o professor, ele vai sofrer, ele vai adoecer, não vai ser reconhecido, ele não vai ser valorizado. E a gente não pode achar que isso é normal. Não é. E professor, se você está se sentindo assim, vai buscar ajuda. Vai buscar, não aceita, porque isso, Raquel, quando a gente fala isso, eu vou falar, porque eu falo muito isso como professora, porque eu vivi tudo isso, Uhum. não é só na sala de aula, sabe? Porque parece que essa exaustão, esse cansaço é só na sala de Exato. aula. Mentira, não é. Isso se torna, toma conta da gente. Isso era na sala de aula, isso era na minha vida, na minha família, na minha vida pessoal, na minha vida, tudo. A Bruna, então, aí vem a fala que eu vou trazer para você, que eu estava falando de quando eu comecei a colocar em prática, e que foi aí que eu resolvi fazer o programa. O que aconteceu? Quando eu comecei a colocar em prática na sala de aula, os professores estavam acostumados com a Bruna exausta, desmotivada, cansada. Uma Bruna que chegava no final do dia, eu trabalhava de manhã e de tarde, descabelada, que a única coisa que eu queria era chegar em casa, tomar um banho, deitar e dormir. Que muitas das vezes eu não tinha nem forças para estar até mesmo com a minha própria filha. Porque de tão cansada que eu chegava, de tão esgotada que eu chegava. E, tipo assim, vida social, o que era isso? Não sabia aquilo. Querer estudar, né? Querer. Era uma exaustão. É uma exaustão que não dá para entender. É tipo assim, você trabalhar de segunda a sexta-feira já contando com o final de semana. Era mais ou menos assim, de segunda a sexta é uma tortura e final de semana você vai ser feliz. E, gente, se isso está acontecendo na sua vida profissional, não tá legal. Não é para ser assim. Porque, imagina, a gente passa a maior parte do tempo durante a semana. Verdade. E que vida que eu vou ter? Que vida? A nossa vida é muito importante para a gente levar uma vida em que a gente vai estar de segunda a sexta-feira se sentindo mal, esperando o final de semana para ser feliz. Não dá para a gente viver assim. Né? Deus nos deu assim a vida, né? Algo maravilhoso para a gente poder só viver no final de semana, só viver no feriado, só viver nas férias. Não, se está acontecendo isso, não está legal. Não está legal, não está mesmo. Não está legal. E foi então que eu comecei a colocar em prática, e uma professora virou para mim, quando eu comecei a colher já o resultado, que eu estava buscando para a Bruna, né? Para Bruna, para mudar a vida da Bruna. Comecei a ter resultado comigo, comecei a ter resultado com os meus alunos. E aí uma professora que trabalhava comigo virou para mim e falou comigo assim: ô Bruna, conta a verdade aqui pra gente. Primeiro, deixa eu falar isso, que isso é importante falar também, porque eu tenho certeza que muitos professores passaram por isso que eu quero trazer. Primeiro que quando eu cheguei contando, falaram assim para mim: ah, Bruna, pelo amor de Deus, 15 anos dentro de escola já, 15 anos como professora, e você não aprendeu que na teoria é uma maravilha, mas que na prática não funciona. Eu não acredito que você está caindo nisso ainda. E confesso, Raquel, que imagina só, aquele banho de água fria. Imagino. Você imagina, toda empolgada, tudo lá, meu Deus. Aí veio. Aí eu falei assim, nossa, não vai ter jeito. Isso foi assim que eu cheguei, sabe? Assim que eu falei, vou descobrir tudo isso e falei, vou colocar em prática. E aí eu queria compartilhar, porque, né, a nossa primeira... A gente gosta, quando a gente descobre algo novo, a gente nossa, vou falar com eles também, vou poder ajudar lá. E aí foi aquele banho. Eu falei assim, não vai ter jeito. Vai ser aquele ver para crer. Eu falei assim, eu vou ter que colocar, eles vão ter que ver o meu resultado para eles acreditarem. E aí eu comecei a colocar em prática. Comecei a colher resultados. E com mais ou menos aí uns 15 dias, foi a seguinte, a gente estava no recreio, a gente lembra, né? Essas cenas são coisas que ficam, que marcam a gente, como essa de 21 anos atrás, que eu te contei lá no início. Verdade. E essa também, que já tem aí 5 anos, eu lembro direitinho. Ela virou para mim, a gente estava no recreio, e ela virou para mim e falou assim, Bruna, estavam uns 3 professoras, assim, eu e mais 2. Conta a verdade pra gente. Qual que é o pozinho mágico que você está jogando aí na sua água e na água dos alunos do bebedouro? Ela falou também do bebedouro dos alunos, porque você agora está conseguindo fazer as coisas. Você sai com os alunos, você não está, você está estudando, você está saindo, você está chegando no final do dia empolgada, você não está mais com aquela questão. Às vezes chegava na sexta-feira e eu falava assim, tchau, gente, até amanhã. Aí elas, até amanhã você vem sozinha, porque eu não venho, porque assim, eu já não tinha mais aquela, não era doído mais.
Então eu já te perdi até aquela coisa de não ficava mais contando para Pra chegar chegar. a sexta-feira, sabe? Ou feriado. Não fazia diferença, porque era prazeroso estar ali. Entendeu? Então, assim, a minha relação com os meus alunos, e aí foi daí que eu comecei eles começaram a me buscar, né? Quero ouvir, quero saber, e pergunta dali e traz. Então, a gente começou a fazer isso. E foi daí que eu entendi que a missão ali comigo eu já tinha cumprido, mas Uhum. que eu poderia ter uma missão muito maior, e foi aí que eu descobri essa minha missão, esse meu propósito, que é levar essa nova educação para os outros professores, que é reacender o brilho no olhar dos professores pela educação. Eu falo que essa é a minha missão hoje. Hoje a minha Uhum. missão é reacender o brilho do olhar dos professores pela educação novamente, porque eu sei que não apagou. Ele está ali, aquela brasinha está ali como a minha estava. Uhum. Só que ela precisa de alguém para soprar, para que ela realmente volte, né? Para ter aquela chama forte de novo. Então, eu falo que hoje esse é o meu trabalho. E foi aí que eu criei o meu programa, que é o Construindo uma Nova Educação na Prática, onde eu faço trabalho de formação com os professores, desenvolvo essa nova educação com o professor, mas na prática. Esse é o diferencial. Isso, às vezes a gente pergunta assim, Bruna, mas qual que é o diferencial do seu trabalho para essas formações, para tudo que está aí? Eu, como professora, já ouvi, né? Lembra que eu falei lá, na Uhum. teoria é uma maravilha, mas na prática, o que acontece? Nós, professores, temos e ouvimos falar sobre a nova educação, porque a nova educação ela é nada nova, ela não tem nada de novo. Só que todos nós, quando estudamos, fizemos o nosso magistério, a nossa pedagogia, lá atrás, nós fizemos a nossa formação, todos nós estudamos a nova educação. Uhum. Só que olha o que acontecia, que a gente estudava ela na teoria, mas o professor praticava com a gente a educação tradicional e falava sobre a nova educação. Uhum. A grande maioria das formações, dos cursos que nós temos, fazem a mesma coisa. Falam sobre a nova educação, mas praticam a Ah, educação tradicional. Então, o que acontece com o professor? Ele simplesmente não sabe como colocá-la na prática. Imagina para você, tem como eu chegar para você, se você, para a gente, vou dar um exemplo prático aqui para a gente entender. Quando eu vou dirigir, quando você vai dirigir, o que você precisa? Das aulas práticas. práticas. Inclusive, eu tô fazendo. Se alguém chega para você e fala assim, olha, Raquel, pega a chave, faz isso, faz isso, e vai, você não Não vai. vai. Não Você não vai vai. falar assim, Ih, não vou, não, e se der certo, se não der, a gente fica, e tudo que é novo dá medo, Dá medo. causa insegurança. Então, quando a gente pratica aquilo ali, a gente vive, então, o que eu tenho de diferencial nessa minha formação, nesse trabalho que eu desenvolvo hoje? O que eu faço nele? O professor, ele se torna lá, dentro do encontro que ele tem comigo, da formação, ele se torna um aluno da nova educação. O meu plano de aula, né, o plano do que o cronograma, o planejamento, todo o plano da minha aula ali com aquele professor é voltada para a nova educação. Então, o professor, ele vive essa nova educação. Então, Uhum. aí ele sabe, além de ele estar ali vivenciando, ele é instrumentalizado, leva várias ferramentas, várias coisas para que ele possa, atividades, para que ele possa desenvolver aquilo com o seu aluno. Mas Uhum. por quê? Porque agora ele viveu, ele sabe. Ele sabe como fazer. Então, isso é o essencial. Então, assim, quando qualquer professor vai buscar, e eu acho que a gente tem mesmo que buscar, é trazer essa prática. Porque, se você perguntar para mim, nem todas as minhas formações trouxeram essa prática. Todas que eu fiz, mesmo a partir de agora. Uhum. Muitas delas ainda vieram muito na teoria. Mas o que acontece? Eu já virei essa chave. Então, já tinha entendido o como Como? fazer. Então, Uhum. quando você entende o como fazer, já fica mais fácil. Porque tudo que Fica. você vai tendo do outro agora, eu já sei como colocar, agora eu já sei como transformar. Aí vai ficando mais fácil. Verdade. E essa nova educação, só para a gente poder entender, ela é a educação interacionista. Essa nova educação, quem, né, os primeiros que falavam, os primeiros estudiosos, é Vygotsky e Piaget. Então a gente tem assim, gente, Vygotsky, Piaget, todo mundo estudou, todo professor estudou. Então, para você ver que essa nova educação não tem nada de novo, né? Porque Uhum. ele fala assim, Bruna, mas é algo muito É algo que novo. nunca estudei. O que que É, acontece? De onde saiu? De onde você tá surgiu? maluco? De onde você tirou isso? Isso não funciona mesmo. Gente, é algo que já está vindo sendo estudado há décadas. Então, a gente já tem todo um estudo. O que é, Bruna, mas essa nova educação é o quê? Essa educação interacionista é o quê? É onde a gente acredita que a gente constrói o conhecimento
através das relações. Através da relação com o outro, através da relação com o meio em que a gente vive. Então, é onde eu não estou ali para absorver, mas eu estou ali para construir. Então, eu trago o meu, eu pego do seu, eu pego do meio, e ali eu construo aquele aprendizado sobre aquilo ali. Então, é onde a gente vai falando de uma educação, que é uma educação que vai levar aquela criança a pensar, a refletir, a ser criativo, a ser crítico. E hoje em dia é desafiador isso, né? Principalmente para quem. Eu falo que pra gente, para quem estudou antigamente, igual eu, por exemplo, né, que já faz um tempo, para pegar essa visão de mundo hoje, a gente tem que estar realmente querendo aprender e mostrar isso para o aluno, como a gente já estava conversando no off aqui, já é algo que vai ser um diferencial para ele, né? Sim, e igual você está falando assim, essa questão do aluno não ter interesse mais em participar da aula, não tem. Por que ele não tem? Porque essa educação não chama essa atenção dele. E quando você leva a nova educação, onde ele vai construir o seu conhecimento, então você tem aí metodologias ativas, você tem a tecnologia. Vou falar para você os 10 pilares da nova educação, né, o programa que eu fiz, que tem esses 10 pilares aí da nova educação, que está pautado também dentro da BNCC, das 10 competências da BNCC, dos 4 pilares da educação segundo a Unesco. Esses 10 pilares, a única coisa que eu fiz, gente, para entender que não é a Bruna que criou nada de estilo assim, a Bruna tirou da cabecinha dela. Não. Todos os estudos, todas as pesquisas, o que eu fiz foi simplesmente pegar essa teoria e transformar essa teoria na prática do professor dentro de sala de aula. O que ele vai fazer na sala de aula para conseguir atingir aquilo ali? O que ele vai fazer para o aluno dele ter interesse em participar da aula? O que ele vai fazer para ele não se sentir cansado, exausto? O que ele vai fazer para despertar a curiosidade daquele aluno, a criatividade? O que ele vai fazer para conseguir trabalhar a multidisciplinaridade dentro da sua sala, como ele vai fazer? Então, ali, eu trouxe esses 10 pilares que vai levar essa prática, que é habilidade, competência socioemocional. Eu até costumo falar que este é o principal. Eu falo que costumo dizer que é o primeiro pilar. É o primeiro pilar que o professor precisa fazer para que ele possa se abrir para essa nova educação. Então, a gente tem de habilidade, competência socioemocional, a gente tem o aluno protagonista do seu aprendizado, onde a gente trabalha ali as metodologias ativas, a gente tem o ensino híbrido, tecnologia e educação, então a gente vai estar mostrando ao professor toda a tecnologia que tem, que pode estar ajudando esse professor e despertando e deixando essas aulas tudo isso mais divertido, mais gostoso e ajudar no aprendizado daquele aluno. Nós temos a neurociência e educação, que é a neurociência, gente, vocês não têm noção, que eu falo que a neurociência também é algo assim essencial para a formação do professor, para ele entender como aquele aluno aprende, o que funciona, o que não funciona, até que quando ele começa a planejar a aula, ele já fala, isso aqui não adianta, isso aqui adianta. Então, isso é essencial. Então, o professor precisa desse conhecimento sobre neurociência, sobre o cérebro da criança, sobre o cérebro do adolescente, sobre como nós aprendemos, é importantíssimo. Nós temos a educação inclusiva, especial e antirracista, porque a gente fala muito sobre isso, isso é essencial, um assunto essencial. A nova educação, ela é uma educação inclusiva. Só que a gente precisa falar sobre isso, porque a educação que a gente vive hoje não é uma educação inclusiva. Então, a gente precisa mostrar o como fazer com que essa educação realmente seja inclusiva. Tá? E aí eu trago o especial e o antirracista, por quê? Porque são duas áreas que sofrem muito com isso. As crianças, né, as crianças especiais, elas estão indo para a escola, e o que está acontecendo com essas crianças? Ela vai, mas às vezes essa inclusão não acontece. Então, assim, a gente precisa de falar sobre isso para que realmente aconteça essa inclusão, para que realmente ajude no desenvolvimento daquela criança. E também a educação antirracista, porque a gente sabe que é algo muito forte dentro da nossa sociedade ainda, e a gente precisa, sim, falar sobre isso e mudar isso. E eu acredito de verdade que dentro da escola a gente consegue trazer esse novo olhar. Então, é algo muito importante. O outro pilar importantíssimo também da gente trabalhar é a gestão democrática, porque a gente, quando fala de nova educação, a gente fala de uma gestão democrática onde ali participa dessa gestão professores, coordenadores, diretores, supervisores, alunos, pais, família, comunidade, porque está todo mundo em busca do melhor para aquele desenvolvimento daquela criança. Nós trabalhamos também, a gente vai desenvolvendo junto com eles
a primeira infância, porque a primeira infância, ela é essencial. Então, aí, quando as crianças que estão na creche, que estão na educação infantil, porque o que acontece? Durante muito tempo no nosso país, Raquel, a educação infantil, as creches de educação infantil, ela era vista como apenas para cuidar da criança. Então, vamos supor, a mãe vai trabalhar, vou deixar lá para cuidar. E não pensava-se no desenvolvimento, no cuidado físico. Então, ela tinha lá comida, ela tinha roupa, né? Trocava comida, banho e pronto, entregava. E não se desenvolvia. Então, a gente tem aí muitas crianças daquela época que viviam em creche, né? Que não tinha... Às vezes, as crianças tinham muita dificuldade quando iam para a escola. A maioria das crianças que tinham dificuldade, essas crianças, por quê? Porque, às vezes, essas crianças ficavam presas dentro do berço, sozinha, de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Saía do berço, às vezes, para comer, para tomar banho, para trocar uma fralda. Às vezes, comia, trocava a fralda, tudo dentro do próprio berço. Então, essa criança não tinha o quê? Relação. Verdade. Então, ela não se desenvolvia. E o afeto, hoje nós sabemos, hoje nós temos várias pesquisas que mostram o quanto o afeto é essencial nos primeiros anos de vida para o desenvolvimento emocional e cognitivo do ser humano. Então, por isso que é essencial da gente trabalhar e a gente falar desse assunto, né? Outro pilar importantíssimo é a integração família e escola. Eu ia até te fazer essa pergunta. Se nessa nova educação, você que já tem trabalhado com alguns professores, se eles falam que se os pais, por exemplo, né, a família do aluno tem essa dificuldade, porque a criança, quando ela aprende, ela leva aquilo para dentro de casa. E aí acaba que, às vezes, os pais que não tiveram essa educação falam, mas será que isso está certo? Será que essa criança está aprendendo uma coisa certa? Então, isso também é importante, né? Fazer com que a família participe desse trabalho também, né? Sim, a gente trabalha com essa questão da integração da família e da escola, e isso é muito importante. A escola, a família já estava, assim, se distanciando um pouco da escola, e não é a culpa de Naná, não é nada disso, mas estava acontecendo esse distanciamento entre família e escola. E a pandemia veio fazer com que esse distanciamento ficasse ainda maior. Então, vou dar só um exemplo para a gente poder entender. Quando a gente chama o pai na escola, apenas na entrega do boletim, apenas para fazer uma apresentação. Quando a gente fala da nova educação, a família está junto. Então, a gente faz atividades na escola de integração mesmo, onde essa família tenha momentos com essa criança, onde eles construam juntos um vínculo, uma relação, então, assim, um conhecimento. Então, assim, é diferente, sabe? Não é a família na escola não é tá chamando para reunião, para falar do boletim, não é nada disso, entendeu? É algo que vai muito além. Então, a gente trabalha isso. Outro também pilar que a gente desenvolve é a educação financeira, que também é algo essencial, uma educação financeira voltada para docente. Então, assim, a gente entender o como falar sobre isso. Hoje a gente vê o nosso país aí em questão de endividamento, né? O quanto é difícil, porque a gente não tem muito essa referência. E é essencial para o mundo a gente saber lidar, né, com o dinheiro. Então, a gente precisa de começar a entender. Então, a gente tem esse pilar. E também o pilar do empreendedorismo, do empreendedorismo social, que a gente não pode deixar de falar e de desenvolver com os nossos alunos. Então, esses 10 pilares são os pilares que vão estar preparando este aluno para ir para o mundo em que nós estamos vivendo hoje e para o mundo futuro. E aí, gente, é muito importante a gente entender que o mundo em que nós vivemos hoje, o futuro é um futuro muito incerto. Totalmente. Não tem aquela coisa, aquele script, olha, futuramente a gente vai ter isso aqui, lá no futuro. Porque hoje em dia a gente pode falar que a mesma coisa que tem hoje, amanhã vai estar do mesmo jeito, que muda sim de uma hora para outra. Muda. A pandemia veio mostrar. É rápido, né? Coisa rápida. Quanto isso pra gente, o quanto a gente teve que aprender a resolver problemas, a ser criativo, a pensar de maneira diferente, a construir, a ter relações. O quanto foi importante. Então, quer dizer, o futuro, o mundo hoje é um mundo incerto. Então, a gente precisa desenvolver as nossas crianças para elas poderem aprender em busca daquilo ali. Porque ela não vai... O que ela está aprendendo, às vezes, hoje, amanhã pode não ser mais. Verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Não é ela memorizar aquilo ali, mas ela entender, buscar. E o principal, como utilizar. Quando a gente fala
Na sabedoria, a sabedoria é quando a gente tem essa informação, a gente teve aquela informação, a gente transformou aquela em coisa, pensou sobre aquilo ali, então a gente construiu um conhecimento sobre aquilo ali, a gente sabe, tem aquele conhecimento, depois a gente vem para a sabedoria que é eu saber como utilizar aquele conhecimento para mudar algo, para uma situação que eu estou vivendo, para um problema que surgiu. Isso é a sabedoria. E é isso que a gente quer desenvolver nas nossas crianças. Porque quando eu não faço isso, quando eu tenho a informação, mas eu não sei para que serve essa informação, eu não sei como utilizar aquela... Só a informação não adianta. Não adianta. Não adianta. Por isso que a educação tradicional não funciona. Porque eu memorizei. Vou dar um exemplo aqui. Quem estiver assistindo depois pode colocar, né, aí nos comentários e falar. Mas, por exemplo, a gente tem aí, vou dar um exemplo, Bruna, tá? Fórmula de Bhaskara, número do pi. Eu sei. Eu sei decoradinho lá, decoradinho. Eu sabia colocar, trocar lá. Sempre fui, nunca tive dificuldade com essas coisas. Tive facilidade também em relação a isso. Não era a questão, mas a questão é, pergunta para Bruna. Bruna, aonde você vai usar? Eu não sei. Porque, para mim, o que foi passado quando eu estudei era a fórmula. Olha, essa fórmula aqui, você tem que decorar isso aqui, pronto, fazer isso aqui, resolver isso aqui. Mas eu não sei. Então, eu memorizei aquela informação, mas eu não sei como usar aquela informação. Para que usar aquela informação? Eu não compreendi aquilo ali. Então, eu não aprendi. Né? Eu não tive uma sabedoria. Então, por exemplo, hoje, se eu tiver que usar, às vezes pode até ter lugar que eu poderia estar até usando, mas eu não sei, porque não faz nem sentido. Então, quando a gente fala dessa nova educação, e aí essa nova educação não quer dizer que o conhecimento, que a informação, ou que não é importante, mas é quando eu vou trabalhar a fórmula de Bhaskara com o meu aluno, por exemplo, ele vai entender. Como ele vai aplicar aquilo ali. O para que é aquilo ali, o como é aquilo ali, o que aquilo pode ajudar na vida dele, como ele pode utilizar isso aí para resolver um problema que pode vir a surgir na vida dele, que às vezes nem tem. Então, é isso que a gente vai fazer, é essa transformação, é isso que a gente está buscando, né, dentro dessa nova educação. E aí... até um assunto que eu estou trazendo que você falou que a gente estava falando lá no início, que é a questão que você também começou, quando você trouxe lá no início, da importância do mundo, que eu falei lá, a gente usa a educação para tudo, a educação é essencial. Sim. Então, vou dar um exemplo para você. Hoje, a gente tem pesquisas que trazem para a gente, até eu dei uma entrevista que foi na TV em Integração, na Rede Globo, que foi falando sobre isso, que estavam lá tendo, as empresas estão contratando pelo currículo técnico. O que é isso? Pelas formações, né? Então, a pessoa manda o currículo lá, ela tem formado nisso, eu contratei pelo currículo técnico, mas estão mandando embora por conta de competências e de habilidades, de comportamentos, questões comportamentais. Sim. Por exemplo, trabalhar em equipe, resolver problema, administrar suas emoções. Então, são coisas, eu estou trazendo assim, bem simples, né? Bem coisas assim, mais pouquinho, mas assim, são várias habilidades hoje e competências essenciais para o mundo em que nós vivemos. E aí, tem algo que é importante a gente falar, né, Raquel, que é assim, quando eu pensei lá atrás que a educação ia acabar, que eu achava que era a educação, né, as escolas iam acabar, e às vezes eu ouço isso. Então, eu quero trazer o que só vai acabar, e aí quando me perguntam, vai acabar? Eu falei assim, depende. E aí, Bruna, mas por que então depende? Ela vai acabar se a gente não mudar o modelo de ensino. Porque se a educação tradicional é uma educação instrucionista, que é para transmitir conhecimento, transmitir informação, e se hoje eu posso transmitir essa informação, a pessoa pode estar na casa dela, ela pode ter o melhor professor do país, do Brasil ou do mundo. Vou dar um exemplo para você. Eu terminei a minha pós-graduação na PUC, que é sobre a moderna educação, metodologia, tendência e foco no aluno. Então, eu tive professores como Karnal,
como Celso Maravilhoso. Vasconcelos. Eu tive professores dos Estados Unidos, eu tive professor da Espanha, eu tive professor de Portugal. Então, eu tive professor de vários lugares dentro da minha casa. Coisa que antes não era possível. Coisa que se fosse a Bruna tivesse que, de repente, ir, se eu tivesse que ir lá para o Rio Grande do Sul para fazer essa pós, porque é uma das formações que não tem muitas formações hoje voltada para essa nova educação. Não tem pensada nisso de uma maneira até mesmo assim mais... levando realmente essa prática, essa inovação, tudo isso. Então, não tem muito. Então, assim, quando eu fui em busca, né, fiz na minha casa. Então, assim, se a gente for continuar só para transmitir o conhecimento, não funciona. Não vai funcionar. Vai poder fazer de casa. Com certeza. Talvez até os pequenos vão, mas os maiores, tanto que faculdade hoje, a grande maioria faz o quê? De casa. Eu fiz. De casa. Eu fiz EAD. Por quê? Porque também a faculdade continua com essa educação o quê? Tradicional. Agora, Raquel, pensa bem. Se a gente faz essa mudança, se a gente propõe e faz na escola a nova educação, aonde eu aprendo através das relações, aonde eu aprendo através do meio aonde eu estou, aonde eu provoque curiosidade, aonde eu provoque ação, onde eu estou ali provocando o meu aluno na construção do seu conhecimento com a relação com o outro, com a relação com... Quando eu estou fazendo isso, ele consegue isso lá da casa dele? Não consegue. Não consegue. E isso faz diferença, né? Porque até o aluno mesmo, quando ele vê que ele tem voz também, né? Que ele pode falar, que ele vai ser ouvido, que ele vai conseguir contribuir ali para aquilo que ele vai viver ali dentro dessa sala de aula, ele não vai querer ficar dentro de casa, porque ele sabe, eu vou conseguir falar também. Ai, gente, agora me fugiu o nome dele, gente. Oh, meu Deus. Vou lembrar, daqui a pouquinho eu vou falar. Mas ele tem uma frase que é uma frase que ele fala, e assim, e tem tudo a ver mesmo, e retrata essa questão. Que é criança, não é que ela não gosta de ir para a escola. O problema nela não é ir para a escola. Pelo contrário, às vezes ela vai feliz para a escola. Ela está feliz na entrada, ela está feliz no recreio. O problema... lembrei, o Cortella, tá, gente? Eu falei, gente, tá na cara. Cortella é maravilhoso também. É o Cortella. A frase é do Cortella. O Cortella fala que a criança, o problema não é a escola. O problema é quando entra para dentro de sala. A criança tá sorrindo, tá feliz no recreio, tá feliz na entrada, tá feliz na saída. O problema é quando bate o sinal, ela tem que ir para dentro de sala. Bruna, qual é a diferença? Quando ela está fora, ela está fazendo o quê? A nova educação. Ela está tendo relações. Relação com o meio, ela tem relações. Ela está construindo o seu conhecimento através das relações. Quando ela vai para a sala, ela para. Em silêncio, quietinha, sentada, e só absorve. Como se ela fosse uma página em branco. E ela não é. Não é, verdade. E isso às vezes até dificulta a pessoa, porque principalmente a criança, ela não gosta de ficar parada, ela gosta de estar ali interagindo e tal. Se ela é obrigada a ficar sentada, só ouvindo, aí a mente vai para um lado, vai para o outro e pega uma coisa aqui, pega outra ali. Eu lembro muito Quando a gente estuda, vai estudar neurociência, vai estudar o desenvolvimento infantil, a gente vai entender que o normal é a criança falar, é a criança conversar, é a criança se relacionar. Isso é o normal. Quando a criança está muito parada, está muito quieta, não é o normal. Tem alguma coisa errada acontecendo. Então, o normal é isso. E aí, quando a gente fala dessa educação tradicional, para a gente já ir fechando, né, e finalizando também, para a gente entender o que acontece. A educação tradicional, ela só beneficia, vamos dizer assim, ela é excludente, porque ela só beneficia aqueles alunos que aprendem com aquela maneira. Aquele aluno que aprende, que tem uma facilidade de aprender com aquilo ali, ele vai ser o que vai se dar bem. Agora, a nova educação, o que acontece com a nova educação? O professor prepara a aula dele com vários recursos. Então, ele vai ali trabalhar e trazer para a aula dele. Então, ele vai trabalhar com visual, com auditivo, ele trazer um filme, uma música, uma atividade prática para quem é do concreto, ele vai trazer algo para ler, então ele vai encher aquilo ali, um jogo, uma brincadeira, então ele vai encher aquilo ali de possibilidades, aonde ele vai conseguir atingir toda a turma. E aí, por isso que, e isso eu quero trazer isso daqui e falar, porque
é importante a gente entender, porque, Bruna, mas e o resultado? E resultado? E que é verdade. A gente sabe se o negócio funciona ou não através do resultado. As escolas, hoje, que são referências no Brasil e no mundo, são escolas que desenvolvem a nova educação. Então, a gente tem aí a Finlândia, que é uma referência dentro da educação. Lá, eles desenvolvem a nova educação. A gente tem aí a escola UB do Tiago Almeida, que é em Juiz de Fora até, ele tem em Juiz de Fora, tem também no Sul, tem em São Paulo. É uma escola também, que é uma escola referência em educação. E nós temos várias outras escolas. As escolas que são referências em educação, elas já desenvolvem esse modelo interacionista, ele já desenvolve a nova educação. Então, assim, eu falo que é para já. Essa mudança, ela já era muito necessária. E já há alguns anos que essa mudança já era necessária. Por isso que vem, né, essa sensação de exaustão vem cada vez maior. Só que agora chegou um ponto, principalmente depois da pandemia, que ou a gente faz essa transição agora, ou as perdas vão ser ainda maiores. E isso ainda vai maiores. ser prejudicial para a geração futura, porque o nosso futuro está agora na escola e eles precisam disso para viver e viver bem no futuro, realmente. E essa perda é para todo mundo, é a perda para o professor, é a perda para o aluno, é a perda para a sociedade, para a família, para o mercado de trabalho, para o crescimento, para a evolução de tudo. Então, a gente precisa urgentemente de colocar essa nova educação em prática o mais rápido possível. E aí, eu vou até aproveitar, porque assim, além de fazer esse pedido para os professores, não aceite, se você está cansado, vá em busca, entenda, vai entender, vai em busca, vai querer saber lá. Posso passar aqui minhas redes sociais? Pode, É o claro. @Bruna Cassaro Oficial. Então, vai lá. Não somente tenho eu, tem vários profissionais que já estão trabalhando, já estão falando sobre isso, mas se você segue lá sempre a gente traz dicas sobre isso. Tem o meu canal também no YouTube, que é o Bruna Cassaro Oficial. Então, você lá vai ter sempre informações, vai estar sempre vendo. Então, busque. E também, eu não quero falar somente com os professores, mas o que você falou nisso, com os pais. Pais, procura ver a escola que você está colocando o seu filho, o que ela desenvolve, como ela desenvolve, porque eu tenho certeza que isso vai ser essencial para o desenvolvimento saudável do seu filho. Para que você realmente, às vezes quer cuidar tanto e às vezes não tá. E às vezes acontece muito, tá, Raquel? Assim, ó, a escola fala uma coisa, então você vai lá na propaganda daquela escola, ela fala que ela desenvolve a nova educação, que o aluno é protagonista, que ela trabalha e desenvolve habilidades, competências emocionais, quando você vai ver, na verdade, não é aquilo que acontece. O que está acontecendo ali é uma educação tradicional e ela só faz aquela propaganda bonitinha ali, mas na verdade não é. Então, acompanhe, busque e cobre isso, né? Cobre esse olhar, esse desenvolvimento, porque vai fazer toda a diferença para o seu filho, para o futuro dele. Olha. Então, eu acho que eu ficaria aqui mais um tempo, mas a gente tem que ir embora. E eu te agradeço muito. Você falou muita coisa que eu falei, gente, faz todo sentido. Igual a última coisa algumas coisas que você falou agora no final, da questão de que cada pessoa tem um perfil diferente para aprender. Isso é real. E assim, a gente precisa entender isso, até porque os alunos aprendem isso em casa, ele vai levar para dentro de casa. Os pais que estão procurando entender realmente também vão começar a entender isso também, porque acredito que muitos pais também não têm esse pensamento, Sim, né? Esse conhecimento. Né? Então, acredito que realmente vai fazer toda a diferença. E eu te agradeço por você ter vindo aqui, por você falar sobre o seu trabalho. Eu acredito que é necessário. Acredito que a nova geração que está aí, e até mesmo quem já saiu da escola, igual você falou, que tem também formação para empresas e tal, a gente precisa disso. A gente precisa começar a olhar e entender que conhecimento, né, que educação é o que faz a gente crescer. É o que vai fazer a gente realmente conquistar aquilo que a gente quer. A educação está presente em tudo, não né? Tem como em fugir, tudo, né? Em tudo não na tem nossa como vida. fugir. Eu quero aproveitar assim, para agradecer pelo convite, muito feliz em estar participando, adoro falar sobre esse tema, assim, amo. Eu até muita gente fala assim, Bruna, quando você fala de educação, seus olhos chegam a brilhar. Uma vez, várias vezes pessoas falam, uma vez uma secretária falou comigo assim, nossa, uma secretária de educação falou assim, Bruna, quantos anos eu não vejo esse brilho no olhar de uma pessoa falando sobre educação? Então, para você ver o quanto realmente está doído para muita gente. Então, assim, eu tenho assim, paixão por isso, eu acredito e
E hoje eu quero resgatar esse brilho no olhar pela educação em todos os educadores do nosso país. Estou fazendo esse trabalho para isso. Uhum. E quero, assim, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Quero aproveitar para poder falar sobre este livro aqui. É um livro onde eu sou uma das coautoras do livro. É o Além da Lousa, Unidos pelo Propósito da Educação Nacional, onde nele eu falo sobre o meu programa, sobre o meu projeto, né? Uhum. Que é o Sob Olhar. Inclusive, eu já ganhei o meu. Sob o olhar da nova educação. Então, eu conto um pouquinho, falo um pouquinho mais aqui nesse capítulo. Estou muito feliz de ter participado. Foi o meu primeiro livro, meu primeiro trabalho como autora. E já fui convidada, acabei de escrever agora, fui convidada a participar de outro livro que vai ser lançado no início do ano que vem, que fala sobre habilidade e competência socioemocional, onde eu escrevi falando sobre os pilares da educação segundo a Unesco. Então, também está muito bacana aquele livro. E eu quero finalizar com uma frase, que é a minha frase do livro, tá? Que está aqui também. Porque nós estamos a semana, né? Chegando aí dia 15, o dia do professor. Uhum. E eu quero deixar... Foi a frase que eu escrevi, que para mim é o principal que a gente precisa entender, porque é através dela que nós vamos conseguir fazer uma mudança dentro da educação, realmente conseguir essa transformação na educação. Que é assim, o professor é o recurso mais importante que a escola possui. E é somente por meio dele que poderemos mudar a realidade da educação do nosso país. Então, assim, professor, você é essencial para a educação, para essa transformação. Só que, para isso, você primeiro precisa transformar você precisa resgatar este brilho no olhar, você precisa de se inspirar, para que aí sim, depois que você conseguir transformar a sua vida, como eu consegui transformar a minha, é que aí sim você vai poder levar essa transformação, essa inspiração e esse brilho no olhar também para os seus alunos. Então, assim, esse é o meu convite aí para os professores, para eles se olharem, se cuidarem, é essencial. E que é somente através do professor que a gente vai. Então, é um convite para o professor se olhar, é um convite para aí, né? Todo mundo está tendo esse olhar e esse cuidado com esse professor, porque é através dele que nós vamos conseguir essa transformação. Olha, muito bom, muito obrigada. Obrigada. Eu adorei esse final. Já vou fazer um corte para colocar no Dia dos Professores. Muito obrigada mesmo. Você sempre será bem-vinda aqui no podcast. Eu espero que a gente possa conversar em outros momentos sobre vários assuntos, porque eu sei que tem muito assunto aí. Pena que o nosso tempo hoje já está acabando. Mas, de verdade, você é sempre bem-vinda, sempre será bem-vinda aqui para você falar sobre isso, porque realmente, sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. E a gente precisa muito disso. Muito obrigada a vocês que assistiram esse podcast até agora. Eu espero que na semana que vem vocês estejam aqui. Lembrando que todo o conteúdo que é postado aqui no canal do Estúdio House fica por aqui. Então, tem vários podcasts, inclusive esse daqui que acabou de acontecer vai ficar salvo. Então, se você chegou no finalzinho, é só voltar depois para assistir, que vai ficar salvo aí no canal, ok? Beijos para vocês e até semana que vem. Tchau.